pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. Eu deixei uma tarefinha de casa para vocês fazerem na aula passada e a gente vai começar corrigindo. Eu vou fazendo aquele esquema de filmar a apostila, tá? E hoje a gente tem luz do sol, não vai estar escuro igual, né, na última aula, tá? Então eu vou filmar já a apostila pra gente corrigir, tá bom? Então pega aí a apostila de vocês e vamos corrigir a tarefa de casa. Vamos lá, pessoal, então, na página 443, exercício número 4. Ele fala assim, ó. Um designer de joias criou um pingente com formato reproduzido abaixo, formado por dois hexágonos regulares congruentes, harmonicamente entrelaçados. Então, vocês têm aí, vou filmar ali pra vocês, mas vocês têm aí na apostila, né? Aquela figura ali. Aí ele fala assim. Para reproduzir o pingente, considere a circunferência de centro O e ponto A. Aí a letra A fala assim: começando pelo ponto A, divida a circunferência em 6 arcos de medidas iguais, partindo de A e seguindo em sentido anti-horário. Nomeie os pontos obtidos com letras B, C, D e E. Bom, então a gente já aprendeu a construir o hexágono, né? Que a gente vai construir agora. Então a gente vai pegar a mesma medida que a gente tem do O até o A. Aí a gente vai colocar a ponta seca em A e nós vamos para o sentido anti-horário. O sentido anti-horário, então, vai ser esse aqui, né? Então, lembra, o relógio, ele gira para cá, que é o sentido horário. Então, a gente vai anti-horário. Então, o pontinho em A, vamos marcar ali o nosso ponto B, tá? Depois eu vou colocar o nome deles. Deixa eu pôr a câmera mais para cima. Vamos ali no, né, quem vai ser o meu ponto B, vamos marcar o C, que vai estar aqui, ó. Cuidado para não mexer na abertura do compasso, tá? Inclusive, eu acho que eu já mexi na minha. Deixa eu medir aqui de novo. Eu dei uma fechadinha nela, ó. Ah. Eu fico com esse negócio laranja aqui do lado para apoiar o celular e daí eu acabo mexendo. Vou fazer de novo, tá? Ó. Então, ó, tá aqui a medida, tá certo. Então, ó, esse vai ser meu ponto B. Aí eu venho aqui no B e vou marcar o meu ponto C. Aí eu vou vir aqui no meu ponto C. Vou marcar o meu ponto D, que vai estar aqui. Aí eu venho no D e marco o E. E venho no E e marco o F. E o meu FA, ele tem que ter a mesma medida, né, ó. Deu, né? Tá vendo? Agora, vamos lá. Vamos marcar os pontos, então. Então, aqui eu disse que seria meu ponto B, né? Aqui o C, D, E e F. É importante que estejam assim, tá? Porque ele fala pra gente marcar em sentido horário, beleza? Aí ele fala assim, construa, na letra B, construa o hexágono A, B, C, D e E. Então, é só a gente ligar esses pontos agora, ó. Liga o A com o B. Eu sempre fica torto por causa dessa coisa laranja aqui. Liguei o A com o B, vou apagar pra fazer bonito ele. Deixa assim. O A com o B. O B com o C. Assim. O C com o D. O D com o E. O E com o F. E o F com o A. Pronto, construímos aí o nosso hexágono, tá? Aí a letra B fala assim, trace a bissetriz do ângulo AOB, ó. AOB. Nomeando P o ponto em que a bissetriz intercepta a circunferência. Então, a primeira coisa é a gente construir esse ângulo, né? Ó. Então, traça o ponto A até o ponto O. Assim. E aí, traça o ponto O até o ponto B. Tá, esse daqui é o nosso ângulo AOB, tá vendo? Aí ele fala pra gente traçar a bissetriz desse ângulo. A gente sabe fazer isso já, né? Então, ponta seca no O. Aí, vamos fazer um arco aqui.
Aí a gente pode chamar aqui, de repente, de M e N, tá? Aí a ponta seca em M, eu vou abrir para ele ficar lá fora para não poluir muito meu desenho, tá? Então, ó, vou desenhar um arco aqui, aí ponta seca em N e vou desenhar um outro arco aqui, né? Para interceptar ali os dois. Aí aqui ele fala pra gente chamar de P, né, ó? Trace a bissetriz do ângulo AOB, nomeando de P o ponto em que a bissetriz intercepta a circunferência. Então, aqui vai ser o nosso ponto P. Vamos, então, traçar esses pontos, ó, o ponto O até o ponto P, para fazer nossa bissetriz. Pronto, aqui está a nossa bissetriz. Ah, tá, na verdade, não é aqui o P. O P, ó, é o ponto que a bissetriz encontra a circunferência, tá? Eu marquei errado ali. A gente pode chamar, de repente, aqui de R, tá? Mas não P. O P vai ser esse aqui, ó, que eles falam pra gente chamar. Na verdade, também não vai ser o R, porque a gente vai ter um ponto R. Vamos, sei lá, chamar ele de H, pode ser? Ponto H. Pronto, então esse aqui é o nosso ponto P. Aí ele fala assim na letra D. Repita a divisão da circunferência que você fez no item A, começando agora pelo ponto P, partindo de P e seguindo em sentido anti-horário. Nomeie os pontos obtidos com letras Q, R, S, T e U. A mesma coisa que a gente fez aqui, que a gente... Lembra, a gente mediu aqui essa abertura, aí a gente marcou ponto A, B, C, tal, tal, tal. A gente vai fazer agora com o ponto P, ó. Mede aqui, aí ponta seca do compasso em P, a gente vai marcar aqui um ponto, que vai ser o Q. Ponta seca em Q, a gente vai marcar um aqui, ó, que vai ser o R. Ponta seca em R, vamos marcar um ponto aqui, que vai ser o S. Ponta seca em S, vamos marcar aqui, que vai ser o T. Ponta seca em T, vamos marcar aqui, que vai ser o U. E ponta seca em U vai ter que dar a medida do P, ó. Deu um pouquinho mais, né? Por causa daqueles errinhos lá de abertura, mas não tem problema. Então, Q, R, S, aqui é o T e o U. Certinho? Aí, ele fala, construa o hexágono P, Q, R, S, T, U. Então, vamos ligar esses pontos, ó. O P com o Q. Minha mão ficou totalmente na frente, né? Ó, o P com o Q, aqui. O Q com o R. O R com o S. O S com o T. T com U. E U com P. Pronto, construímos nosso hexágono. Tá vendo que ficou igual a figura de cima? Se a gente apagasse a circunferência, a gente teria a figura de cima lá, o pingente, né? Que ele fez. E aí, na letra F, fala assim: calcule a medida do ângulo POF. Quem que é o ângulo POF? É esse aqui, né? Ó, POF. Então, eu vou marcar aqui. A gente vai calcular a medida desse ângulo. A gente sabe que essa medida aqui, ó, AOF, é de 60 graus, não sabe? Essa medida aqui, ó, AOB, é 60 graus também. Só que ele quer quem, ó? FOP, POF, né? Esse OP não é a bissetriz desse ângulo de 60 graus? Então, aqui mede quanto? Mede 30. E aqui mede 60. Então, 30 mais 60 dá 90. Então, lá na letra F, escreve assim, ó. 30 graus mais 60 graus igual a 90 graus, tá? Então, pode escrever isso aí na letra F. Certinho? Vamos agora, então, fazer a número 5. Pra gente corrigir a número 5, eu vou deixar filmando aí essa circunferência, tá bom? Fala assim, ó. Observe a figura que o professor Tiago construiu usando um programa de computador. Os pontos A, B, C, D, E e F
dividem a circunferência em arcos da mesma medida. O ponto P, que é esse aqui, ele divide o arco AB, que é esse arco aqui, ele divide ele em dois arcos de mesma medida. E o ponto Q, que é este, divide o arco AP em dois arcos de mesma medida. Aí na letra A fala assim, qual é a medida do ângulo POB? Que é esse aqui, ó, POB. O que acontece? Ele não falou que ele marcou 6 pontos, que foi o A, o B, o C, o D e o F? Ele marcou 6 pontos. A gente fez lá em cima, a gente sabe que quando a gente divide a circunferência em 6 partes iguais, é só a gente fazer 360 dividido por 6, que dá 60 graus. Que foi quando a gente construiu o hexágono lá, né? Que a gente fez ângulos de 60 graus. Então, a gente sabe que tudo isso daqui mediria 60 graus, o AOB, não é? Então, a gente sabe que AOB é igual a 60 graus. Tá. Aí, ele pede pra gente qual é a medida do ângulo POB. Ele já não falou que o OP, o ponto P, divide o A e o B em duas circunferências iguais? Então, ele vai dividir aqui e aqui em duas coisas iguais. Então, quanto que é 60 dividido por 2? 60 dividido por 2 é 30. Então, o ângulo POB, ele mede 30 graus, tá? Então, marca ali na letra A, 30 graus, tá? O OP, ele é a bissetriz do ângulo AOB. Aí o B fala assim, dê o nome de um ângulo da figura cuja medida seja 15 graus. Bom, aqui tudo né 30 graus, ele não fala que o Q dividiu em dois ângulos iguais? 30 dividido por 2 é 15, então aqui mede 15 e aqui também mede 15. Então, qual o nome desses ângulos que... O nome de um ângulo da figura que mede 15? Pode ser o AOQ. Então, se você colocou AOQ, tá certo. Ou também pode ser o QOP, também estaria certo. Beleza? Aí a letra C, ela fala assim, dê o nome de um ângulo da figura cuja medida seja 75 graus. Bom, eu não tenho aqui 60 graus. Aqui eu já não sei que tem 15 também. Então, se eu pegar 60 mais 15, dá 75 graus. Então, o ângulo de 75 graus é esse aqui, ó. FOQ. É tudo isso aqui, ó. Que vai dar 75 graus. Então, lá na letra C, na próxima página, você pode escrever que é o ângulo FOQ, tá? Que é esse daqui. Aí a letra D, ele fala pra gente descrever uma estratégia para construir um ângulo de 75 graus. Então, qual foi a estratégia que ele usou aqui? Bom, ele primeiro construiu ângulos de 60 graus. Então, você pode colocar assim, ó. Construa um ângulo de 60 graus. Aí, trace a sua bissetriz, que é essa daqui. Aí, a partir dessa bissetriz, traça mais uma bissetriz aqui no meio. Então, traça a bissetriz de um dos ângulos resultantes. Então, ó, traçou o ângulo de 60 graus, traça a bissetriz e traça a bissetriz de um dos ângulos resultantes. Podia tanto ser desse como desse, né? Ele escolheu esse aqui. Aí, construa um ângulo de 60 graus consecutivo ao de 15 graus. Tá? Então, logo depois desse de 15 graus, a gente vai construir um de 60 graus. Tá? Então, escreve esse passo a passo aí, ó. Constrói um ângulo de 60, trace sua bissetriz, traça a bissetriz de um dos ângulos resultantes e construa um ângulo de 60 graus consecutivo ao de 15 graus. Aí tá a letra D. A letra E, ele fala pra gente construir, então, esse ângulo de 75 graus. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Ele fala para vocês fazerem no caderno. Eu peguei uma folha de sulfite para fazer com vocês, tá? Na verdade, vocês já fizeram, né? E a gente vai corrigir juntos. Então, vamos olhar aquele passo a passo lá que a gente fez? Ele fala assim, ó. Construa um ângulo de 60 graus. Então, vamos lá. Eu vou traçar uma reta aqui, tá? Vou chamar esse ponto aqui de O. E vou chamar aqui um ponto de A, tá? Aqui ficou fora, né? Aí.
Agora, eu vou colocar a ponta seca em O e vou abrir a medida de A. E vou traçar aqui um arco. Agora, eu vou a mesma abertura, ponta seca em A, vou traçar ali um arquinho, né? Aí, aqui eu vou chamar de B. E aí, vou construir, então, o meu ângulo de 60 graus. Aí, ele fala assim, ó. Trace a sua bissetriz. Então, eu vou fazer um arquinho menor aqui pra fazer a minha bissetriz, tá? Aí, vou pôr... Aqui eu posso chamar de C e D, de repente, né? Aí, com a ponta seca em C, eu vou marcar um arquinho lá em cima. E com a ponta seca em D, eu vou cruzar o meu arquinho. Eles cruzaram aqui, né? Vou chamar de E. Aí, eu vou juntar aqui esses pontos e tá feita a minha bissetriz. Então, eu sei que aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus. Aí, ele fala assim, traça a bissetriz de um dos ângulos resultantes. Então, eu vou traçar desse aqui, tá? Vou usar esse arco aqui mesmo, que eu já fiz, tá? Vou fazer um arquinho aqui e um outro arquinho aqui. E aqui foi o encontro deles, né? Aí, eu vou marcar a bissetriz aqui. Pronto, aqui eu tenho um ângulo de 15, 15 e 30, ó. Se eu colocar o meu transferidor aqui, ó, claro que não ficou exatamente retinho, né? Mas seria 15, ó, 30 e 60 ali, tá? Agora, a partir desse meu ângulo aqui, dessa bissetriz aqui, ó, eu vou construir um ângulo de 60 graus. Então, ó, a gente pode até deixar na mesma medida que isso daqui, ó. Tá vendo? Ponta seca aqui, traça aqui. E aí, vamos traçar a nossa semi-reta aqui. E pronto, construímos nosso ângulo de 75 graus, ó. Se eu medir aqui, ó, com o meu transferidor, ele deu quase 80 o meu, né? Que o meu não ficou tão reto que eu tô fazendo de lápis. Se fosse com uma lapiseira, ficaria melhor. Sem essa coisa laranja aqui me atrapalhando também ficaria melhor. Mas, ó, deu quase 75 graus, né? Então, é assim que a gente constrói. Certinho? Vamos agora ali fazer o número 6. Ele fala assim, o ângulo da figura abaixo mede 40 graus. Então, aqui, ó, ele mede 40 graus. Ai, eu perdi meu transferidor. Achei. Ó, se a gente medir aqui, olha lá, 40 graus exatamente, tá vendo? Aí ele fala assim, partindo desse ângulo, construa um ângulo de medida 10 graus. Como que a gente pode fazer um ângulo de medida 10 graus? Se eu traçar a bissetriz desse ângulo, eu vou ter 20 graus, não vou? Um ângulo de 20 graus. E se eu traçar a bissetriz de um ângulo de 20 graus, eu vou ter um ângulo de 10 graus, que é o que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Ponta seca aqui, vou chamar esse ponto aqui de O. E eu vou traçar um arco. Agora, ponta seca aqui, nesse encontro. Vou abrir mais aqui meu compasso. Vou fazer um arco aqui. E um arco aqui. E aqui eu tenho o encontro desses dois arcos. Aí, eu vou traçar o meu ponto O até ali. Um pouquinho mais pra cá. Ficou torto pra variar, meus desenhos sempre tortos. Então, aqui, a gente vai ter um arco de 20 graus. Agora, a gente vai fazer a bissetriz de 20 graus, para chegar nos 10 graus que a gente quer. Então, eu posso usar esse próprio arquinho aqui, tá? Então, ó, traço aqui, venho aqui e traço aqui. E ficou um em cima do outro, não dá nem pra ver nessa divisão. Tá muito perto, eu vou fazer mais longe, tá? Vou fazer aqui. Vou abrir mais. Vou fazer aqui. Aí, vem aqui e faço assim.
Ai, ficou perto de novo. É que 10 graus é muito pequenininho, né? Mas vai ser mais ou menos aqui, né? O encontro delas. Aí, a gente traça aqui. Esta semi-reta. Pronto, dividimos em dois ângulos de 10 graus, olha lá. 10, 10, 20. Então, a letra A tá feita, tá? A gente pode até escrever aqui, ó, 10 graus, 10 graus. Fizemos a letra A. Aí, ele quer agora que a gente construa um ângulo de 100 graus. Bom, a gente já tem um ângulo de 40 aqui. 40 mais quanto que dá 100? 40 mais 60. Então, se eu fizer um ângulo de 60 aqui, eu vou ter um ângulo de 100 graus. Então, é isso que eu vou fazer. A partir dessa semi-reta aqui, eu vou construir o nosso ângulo de 60 graus. Como que a gente faz isso? Faz uma abertura qualquer aqui e desenha um arco. Vai ali na junção, onde se encontraram, e com a mesma abertura, traça aqui um outro arco. E agora a gente vai ligar o ponto O lá naquele ponto que a gente acabou de fazer. E aqui nós vamos ter um ângulo de 100 graus, olha lá. Esse ângulo aqui mede 100 graus, então a letra B está feita aí. Agora, pessoal, vamos lá na página 438. E vamos começar lá o número 1, que fala assim: transporte de ângulos e construção de triângulos. Deixa eu voltar ali uma página só para ler o que está escrito. Então, aqui ele fala, né? Agora que você já aprendeu a traçar ângulos de várias medidas usando apenas cego e compasso, vamos estudar como construir triângulos também usando esse instrumento. Na construção de triângulos, é comum precisarmos transportar um ângulo dado para diferentes posições do papel. Começaremos a sessão verificando como isso pode ser feito. Então, o que a gente vai começar a fazer é transportar ângulos. Então, a gente tem ali um ângulo com uma medida dada. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem ali 40 graus, né? Então, a gente vai transportar sem usar o transferidor, apenas usando régua e compasso, e o lápis, né? Claro. A gente vai transportar ele, tá? Então, fala ali, ó. Dado o ângulo AOB na figura abaixo, vamos transportá-lo para a semi-reta VD. Isso significa construir outro ângulo com vértice no ponto V e lado VC e que tenha a mesma medida do ângulo AOB. Em outras palavras, chamando o outro ângulo de CVD, de AOB, e CVD devem ser ângulos congruentes, tá? Então, vamos ver como a gente vai fazer isso, ó. Letra A fala assim: concentre no ponto O, trace um arco de circunferência de 2 centímetros. Então, vamos lá. Então, pega a régua aí e mede lá o seu compasso, 2 centímetros, ó. Então, tá aqui o meu 2 centímetros. Com o centro no ponto O, trace um arco na circunferência de 2 centímetros de raio que intercepta os lados OA e OB do ângulo AOB. Então, ó, é isso aqui que a gente vai fazer, ó, tá? Um arco que vai interceptar aqui e aqui. Chame de ponto B o ponto qual o arco intercepta OA. Então, ó, o OA é esse, que interceptou aqui foi o ponto P. E de ponto Q, o que intercepta o OB, que é esse aqui, tá? Na letra B, fala assim: concentre no ponto V, trace um arco de 2 centímetros de raio que intercepta a semirreta VD. Então, ó, continua aí com 2 centímetros, vem aqui no V e traça agora, ó, trace um arco que intercepta a semirreta VD. Então, vou fazer um arco assim, tá? Eu não sei que tamanho ele quer, então vou fazer desse jeito assim. Qualquer coisa a gente pode prolongar ele depois. E tenha aproximadamente o mesmo comprimento do arco que você traçou no item A. Olha só, né? Não li tudo. Ele fala, né, que o comprimento tem que ser mais ou menos igual a esse. Mas deu ali, né, mais ou menos. Chame de T o ponto no qual o arco intercepta VD. Então, aqui a gente vai chamar de T. Aí, na letra C, fala assim: concentre no ponto Q,
trace um arco que passe pelo ponto Q, com a mesma abertura do compasso que você usou para traçar esse arco. Trace um arco com centro no ponto T. Tá, então vamos por partes, ó. Com centro no ponto Q, que é esse aqui. Trace um arco que passe pelo ponto P. Então, ó, vai ser assim, né? Então, com essa abertura aqui, ó, a gente vai traçar o nosso arco. Então, pronto. Com centro no ponto Q, trace um arco que passa pelo ponto P, ele passou, né? Com a mesma abertura do compasso que você usou para traçar esse arco, trace um arco com centro no ponto T, que intercepta o arco que você traçou no item B. Então, ó, com essa mesma abertura aqui, tá vendo? Que passou ali no ponto P, eu vou vir aqui no ponto T e vou traçar aqui, ó, um arco. Chame de C o ponto no qual os dois arcos se interceptam. Então, aqui vai ser o meu ponto C. Traça a semirreta VC. Então, a semirreta VC é essa daqui, ó. Vamos medir esse ângulo aqui, ó. Ó lá. Deu um pouquinho mais de 40, né? Por causa de fazer um pouco tortinho e tal. Mas, então, a gente conseguiu transportar esse nosso ângulo de 40 graus ali. Aí, ele fala assim, escreva as seguintes medidas de segmento da figura que você construiu. OP. Qual que é a medida de OP? Vamos colocar ali no O, o 0, vamos medir. Então, OP tem 2 centímetros. Então, na letra E, coloca lá, OP, 2 centímetros. VC, então, o V até o C, 2 centímetros também. Então, marca lá, 2 centímetros. OK. OK, 2 centímetros também. Então, marca aí 2 centímetros. E VT, 2 centímetros também, né? Aí, ele fala assim, os segmentos PQ e CT têm medidas iguais? Então, os segmentos PQ e CT têm medidas iguais? Sim, né? Pois a medida do raio do arco de centro Q, que passa por P, é igual à medida do raio de arco no centro T, que passa por C. Lembra que a gente usou a mesma medida para construir aqui e para construir aqui? Então, eles têm a mesma medida, tá? Então, eu escrevi aqui, vou filmar para vocês, ó. Vocês podem pausar e copiar, tá? A letra G fala assim, ó. Observe que os triângulos POQ e CVT são congruentes. Olha aqui. Olha aqui, quem que é o triângulo POQ? Seria esse aqui, né, ó. POQ, a gente traçaria uma reta aqui, e CVT, a gente traçaria uma reta aqui. Eles seriam congruentes, né? Qual é o caso que garante a congruência? Então, seria o caso lado, 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 porque a gente já viu que esse lado mede 2, esse lado mede 2. Esse lado mede 2, esse lado mede 2. E esse lado aqui é igual a esse lado que a gente viu no exercício, no item F, né? Então, pode colocar, ó, que pelo caso lado, 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 ó, as retas ali semirretas são iguais, tá? Aí ele fala, partindo da congruência observada no item G, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AOB e CVD? Então, os ângulos AOB, que é esse daqui, né? E o ângulo CVD, eles são iguais, porque os ângulos são correspondentes desses triângulos, né? Eu já não vi que esse triângulo é igual a esse triângulo? Esse ângulo aqui é correspondente a esse ângulo aqui. Então, eles têm medidas iguais. E na letra I fala assim, ó. No início da construção, você traçou 2 arcos de circunferências de 2 centímetros de raio. Se esses arcos tivessem 5 centímetros de raio, você conseguiria transportar o ângulo da mesma maneira? Explique. Então, sim, os ângulos AOB e CVD, eles seriam congruentes da mesma maneira, né? Então, a gente conseguiria, sim, transportar. E aí, lá na letra J, ele fala para a gente descrever uma estratégia que pode ser usada para transportar um ângulo para uma semirreta dada. E eu não escrevi, mas ele tá ali, ó. Então, uma
como a gente pode fazer é dessa forma que a gente fez, né? Então, ele só descreveu. Então, vocês podem pausar o vídeo e escrever isso lá na letra J, tá bom? Que é o que a gente fez, ele só tá descrevendo, certo? Pessoal, por hoje vai ser só isso, tá? Aí na casa de vocês, façam a página 444, o exercício número 7, que ele fala ali, ó. Um triângulo EFG tem o lado FG medindo 5,5 centímetros e o ângulo EFG mede alfa e beta. Então, esse é o ângulo F, esse é o ângulo G. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar no caderno de vocês. Então, faz lá, ó, desenha no caderno segmento FG. Então, você vai medir com a régua 5,5 centímetros. Aí, depois você vai transportar lá o ângulo alfa e o ângulo beta, da forma que a gente aprendeu a transportar ângulo, tá? E aí, você vai terminar de construir o seu triângulo. Certo, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí para vocês e até a próxima aula. Tchau!